Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Papo Aberto. Hoje temos um programa especial porque vamos falar de um assunto que está deixando muita gente preocupada aqui no Brasil, mas não somente aqui no Brasil, é a crise energética no Brasil, um pouco mais do que lá fora, porque temos peculiaridades nossas, peculiaridades brasileiras, que vamos analisar com o nosso convidado de hoje. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu lembro a todos vocês de seguirem a Exame Invest aqui nos canais das redes sociais, ativa o sininho aqui no vídeo do YouTube, deixa o seu like se gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que se interessa por o que está acontecendo hoje no mercado, no país como um todo, e também deixa o seu comentário que ajuda muito o nosso trabalho, assim como sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e em todas as outras redes sociais. E claro, também nosso site, que é exame.com. Vamos então ao nosso convidado de hoje, o Luiz Barroso, que ele é diretor-presidente da PSR Consultoria, uma consultoria internacional, mas com coração brasileiro, né? Aliás, coração carioca, fica no Rio de Janeiro, mas atua já em mais de 70 países e é focalizada no setor energético, mas não apenas nisso, né? Então, primeiramente, muito boa tarde, Luiz, e muito obrigado por estar conosco hoje. Legal, eu que agradeço. Vamos lá, Luiz. Então, iniciando o nosso papo sobre a situação energética no Brasil nesse momento. Luiz, você foi presidente da empresa de planejamento energético brasileira, né, que é empresa pública, que, vamos dizer assim, cria, né, as bases, vamos dizer, planeja justamente, né, o desenvolvimento energético do país, baseado também nas previsões de crescimento, nas necessidades do país de consumo na base regional, entre outras coisas. Hoje no Brasil estamos enfrentando uma situação de pré-crise energética, mas já estamos sentindo os primeiros efeitos com forte aumento, por exemplo, da conta da luz, né, bandeira vermelha a todo vapor, e se não chover agora nesta temporada de chuvas que começa agora em outubro, o ano que vem poderíamos ter fortes problemas. Então a primeira pergunta que te faço é: como está a situação energética do Brasil e devemos nós preocupar para 2022? Vamos lá, ótima pergunta, até porque você já deu uma excelente resposta para ela, né? A situação energética do Brasil hoje, ela segue aquela que atinge muitos outros países. A gente passa por uma crise hídrica, basicamente tem chovido menos, chovido muito pouco, e o que tem chovido no Brasil agora é parecido com uma das secas muito severas que nós tivemos na década de 50, né? Então, não vem água, a gente precisa esvaziar os reservatórios das hidrelétricas, e os reservatórios das hidrelétricas, na medida que eles ficam mais baixos, eles aumentam as preocupações com o risco de faltar energia, né? E faltar energia, a gente sempre é bom separar bem que existem dois tipos de falta de energia, né? Existe uma falta de energia que é aquela em algumas horas do dia, curtinho, que é o apagão, e existe aquela falta de energia que é o racionamento, quando a gente tem que cortar o nosso consumo durante um número de semanas ou mesmo meses seguidos, como houve há 20 anos, lá em 2001. Essa preocupação, ela atingiu seu ápice ali mais ou menos em agosto, tá? Quando os riscos de racionamento e de apagão eles eram da ordem de 20% e 30%, ou seja, tinha 20% de chance da gente ter um problema de racionamento em 2021 e 30% de chances a gente ter um problema de um apagão em 2021. Ao longo do tempo, o que começou a acontecer desde agosto é que uma série de medidas que o governo federal começou a trabalhar para evitar esse problema, elas começaram a dar resultado. Então, o governo trabalhou em antecipar a entrada de nova geração, já prevista para entrar, mas que veio um pouquinho mais cedo, importar energia de países vizinhos, ressuscitar geração que já existia no país, termoelétrica, e que estava desativada porque não tinha contrato de combustível. E essa, vamos chamar assim, sétima cavalaria, ao começar a funcionar ali a partir da segunda metade de setembro, trouxe um reforço muito bom para a oferta de energia. Existem boas perspectivas de chuvas agora para o final do ano, não há sinal de atraso no período úmido, e o governo também trabalhou em medidas pelo lado da demanda. Foram criados programas de incentivos à redução voluntária do consumo
para todos os consumidores. Hoje, você aqui que nos assiste, o governo paga para você reduzir o seu consumo e vai te dar isso num bônus, né, na sua tarifa lá no início do próximo ano. Bom, quando a gente faz esse conjunto, essa análise da eficácia desse conjunto de medidas todas, bota no liquidificador e usa os nossos modelos aqui matemáticos, o que a gente observa hoje, visto hoje, é que o risco de racionamento para 2021 ele é ínfimo, ele reduziu muito com o resultado dessas medidas. Agora, o risco da gente ter um apagão ali, sobretudo na segunda quinzena de outubro, começo de novembro, ele ficou da ordem, visto hoje, aí de 10% mais ou menos. Tá? Não é um valor espetacularmente alto, mas não é um valor também baixo. Acho que a gente tem que ficar de olho e esse número, esse risco, ele, na minha opinião, ele pode ser gerenciado pelo operador do sistema. Tá? Então, essa é a situação que eu acho que a gente tem para 2021. Ela demanda cuidados, ela não é uma situação fácil, mas eu realmente acho que o conjunto de medidas que vem sendo tomado pelo governo, na medida que ele dá certo, somado com uma boa hidrologia, pode fazer com que a gente passe sem ter grandes problemas em 2021. E aí a gente liga agora com a sua pergunta para 22, né? Que 22 assim fica um ano interessante. E realmente, nós vamos chegar em 2021 vazios nas hidrelétricas e para 2022, o nosso suprimento ele depende basicamente de 3 fatores. Primeiro fator, um bom período úmido. Não precisa ser um período úmido espetacular, um bom período de chuvas, pode ser um período de chuvas até um pouquinho abaixo da média, ele não pode ser horroroso. Segunda coisa, deixar as termoelétricas ligadas durante o período úmido para encher os reservatórios. E um terceiro fator muito importante é que existe muita nova oferta de geração não hidrelétrica entrando no ano que vem, o que contribui para diversificar a matriz, aumentar essa resiliência, né, aos efeitos do clima e para assegurar que a gente possa passar com uma relativa tranquilidade. Então, na minha visão, esses 3 fatores, quer dizer, hidrologia, deixar as térmicas ligadas para encher o reservatório e a entrada de nova geração não hidrelétrica, são fundamentais para fazer com que a gente passe no ano que vem sem levar o susto que a gente levou esse ano. Mas agora, complementando essa pergunta, né, e depois eu vou te fazer outra pergunta sobre o futuro energético do Brasil, a demanda energética em geral, além dessa questão, né, de crise momentânea, né, de contingência. Esse ano a gente está levando um susto, mas de fato já estamos sentindo isso no bolso. Você acha que o ano que vem, com esta situação um pouco mais tranquila, com esses fatores, claro, se tudo se concretizar, se chover direito, etc., a gente vai ver uma redução também no custo da energia ao longo de 22, ou esses valores chegaram para ficar? A situação tarifária do Brasil ela é muito ruim. O Brasil hoje, quando a gente pega a tarifa do consumidor residencial, nós temos a segunda maior tarifa do mundo. Tá? Essa é uma posição que a gente não deveria ter nenhum orgulho, muito pelo contrário. E, embora a gente venha trabalhando como país já há muito tempo para reduzir o custo da energia, né, existem uns fatores que acho que é importante explicar para quem aqui nos assiste. Mais ou menos 40% do que faz parte da nossa conta de luz são impostos e encargos. Então, existe uma ação importante que a gente tem que fazer fora do setor elétrico, que faz muita diferença para a competitividade da energia no Brasil. Agora, esse ano, a garantia do suprimento de 2021 ela envolveu, e está envolvendo, acionar, né, todos os recursos de geração que a gente tem no sistema, inclusive aqueles mais caros. E as tarifas, elas existem para pagar os custos de atendimento do consumidor final. Então, usamos recursos mais caros, esses custos precisam ser recuperados, e para o ano que vem, o sinal tarifário, ele é um sinal, em teoria, de aumento. Tá? É um sinal de que a gente vai ter que usar as tarifas, como a própria bandeira, escassez hídrica, né, agora apareceu, para ajudar a pagar os custos. Existem atenuantes que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a agência reguladora, a ANEEL, ela pode utilizar para fazer com que esses reajustes sejam mais palatáveis. Por exemplo, existem recursos oriundos da capitalização da Eletrobras que retornam para o setor elétrico e atuam para reduzir as tarifas de energia. E a ANEEL tem outras ferramentas.
Dependendo de como essas ferramentas elas sejam aplicadas, a gente estima que em 2022 a gente possa ter um reajuste tarifário, média Brasil, isso varia muito por distribuidora, por área e tudo mais, de alguma coisa que variaria aí entre 5%, vamos dizer assim, no melhor caso, até mesmo 20%, caso dê tudo errado e essas ferramentas não consigam ser utilizadas, tá? Então a gente vai precisar fazer, como setor elétrico, né, e agência reguladora, uma engenharia financeira aí interessante para fazer com que esses aumentos eles sejam mitigados e caibam no bolso, né? Porque a tarifa mais cara é aquela que a população não pode pagar e já está muito caro, a verdade é essa. Com certeza, com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho da situação energética do Brasil nos próximos anos, o que nos espera, e já que você, como presidente da empresa de planejamento energético, com certeza fizeram os estudos, né, no passado, na previsão de quanto o Brasil vai consumir nos próximos anos também, porque o problema do Brasil também é que o crescimento econômico está sendo mais rápido do que o crescimento da oferta, muitas vezes, de energia elétrica, né? A matriz energética brasileira é, em grande maioria, produzida, né, a energia por hidroelétricas. Agora as termoelétricas têm um papel um pouco maior do que era, por exemplo, há 20 anos atrás, mas de fato a previsão, me fala se estou enganado, é que nos próximos anos a gente terá no Brasil uma forte alta na demanda de energia elétrica e a produção não acompanhará com a mesma intensidade. É correta essa previsão de quanto estamos falando e como fazer para acompanhar esta demanda do ponto de vista da oferta? Não sei, criar mais termoelétricas, mas poluem, construir centrais nucleares, mas aí é mais complicado também, questão ambientalista. Como resolver essa situação? Essa é uma ótima pergunta, tá? Historicamente, o Brasil é um país onde a demanda sempre cresceu, né? A nossa taxa de crescimento da demanda sempre foi 6%, 5%, agora é um pouco menos, da ordem de 4% ao ano, mas isso é muito positivo, uma demanda que cresce. E por isso o Brasil ele tem um marco regulatório que é totalmente preparado para induzir a expansão da oferta. Então, a oferta ela sempre veio acompanhando esse crescimento da demanda, tá? Até o que acontece hoje é muito mais um efeito de que as mudanças climáticas e as secas extremas elas estão afetando o parque de geração hidrelétrico. Isso traz uma série de desafios para o planejamento, mas é menos ligado ao fato que o Brasil não comprou oferta suficiente para atender a demanda. É evidente que se a gente não pode contar com a água que a gente achava que teria nas hidrelétricas para produzir, a gente tem que tirar essa água da conta e comprar nova oferta, né, mais nova oferta, para compensar essa falta de produção hidrelétrica. Mas eu acho que o Brasil ele faz um bom trabalho em garantir a entrada de nova capacidade de geração. E o que é espetacular do Brasil é que a grande maioria da nova capacidade de geração que a gente vem construindo, ela é renovável. E a energia renovável, comandadas pela fonte de produção eólica, fonte de produção solar, elas têm sinergias, complementariedades espetacular com o nosso sistema. Por exemplo, o pico da estação de vento ocorre com o momento de seca das hidrelétricas. Por exemplo, o pico da produção solar, quando ela está localizada na geração distribuída, mesmo centralizada, ocorre com o pico do aumento do consumo por ar-condicionado, ali meio-dia, 2 da tarde. Esse conjunto, eólicas, solares e hidrelétricas, forma uma sinergia, um ecossistema que é espetacular para garantir a posição privilegiada que o Brasil já tem hoje nessa nova economia de baixo carbono que se desenha. Isso significa que a gente não precisa das térmicas, ou que podemos prescindir das térmicas? Também não. As termoelétricas, elas têm o seu papel, desde que elas consigam produzir a sua energia de uma forma competitiva. A gente não pode pagar para uma tecnologia, seja ela qual for, mais do que a gente pode pagar pela alternativa se elas estão entregando os mesmos produtos. Então, o grande macete do Brasil, olhando para frente, vai ser saber comparar uma termoelétrica a gás com uma eólica, com uma solar, com todas elas entregando a mesma segurança, a mesma confiabilidade de suprimento ao cliente final, ao menor custo possível, mas incorporando aquilo que elas têm de bom e de ruim. Por exemplo, quando não há vento, quando não há sol, não tem energia solar nem eólica.
no caso das térmicas a gás, cada vez que tem uma produção, tem uma emissão. Essa emissão, se ela for taxada, ela é uma penalização que não se aplica às fontes renováveis. O grande desafio, eu acho, do planejamento vai ser fazer essa equiparação. Mas eu acredito que o Brasil ele tem hoje uma matriz energética que muitos países querem ter em décadas, que a nossa matriz ela é hoje muito baixo carbono, e o nosso maior desafio para frente vai ser tratar a resiliência climática, né? Porque o clima está ficando estranho, vamos conversar aqui francamente entre a gente, e tratar como essa resiliência climática vai afetar a participação dessas fontes numa matriz cada vez mais diversificada. A hidrelétrica, eu acho tudo de bom. E as hidrelétricas, elas são as melhores amigas das renováveis, porque as hidrelétricas, elas são as baterias de água, né? Vamos chamar assim, baterias azuis, que complementam, quando você não tem sol, quando você não tem vento, a produção desses recursos. Mas se a gente não vai ter água, seja por mudanças climáticas, seja porque existem outros usos para essa água que competem com a própria geração de energia elétrica, o planejamento precisa saber, incorporar isso nas suas ações e a gente replaneja a matriz, quem sabe até com mais renovável ou com um pouquinho de térmica também, mas garantindo que a gente está fazendo essa compra da energia de forma eficiente, para a gente não onerar o consumidor desnecessariamente. Claro, claro, com certeza. Então, terminando, você acha que, tudo bem, 2021, 2022, risco de apagão é baixo, tendente a quase zero, né? 10%, por aí, bem baixo. Mas no futuro próximo, daqui 5, 10 anos, se o Brasil não criar uma matriz energética que responda a essa demanda progressiva, né, que todo ano vai se acumulando, é possível que a gente enfrente uma situação de crise energética mais aguda do que estamos vivenciando hoje? Primeira provocação para você, risco de 10% é baixo, você entraria num avião que tem 10% de chance de cair? Pensar, né? Então fica uma reflexão, né? O que é o risco e o que hoje significa para a sociedade não ter energia. Esses riscos Claro. eles variam ao longo do tempo, mas esse estresse hídrico de hoje, eu acho que ele está trazendo uma grande reflexão de o quanto a sociedade está disposta a pagar por ter uma segurança de suprimento garantida para todos os cenários climáticos, inclusive os mais adversos que a gente pode ter daqui para frente. E isso liga com a sua pergunta. Eu acho que o Brasil ele tem todas as condições de garantir o atendimento energético para o seu crescimento de consumo, lastreado, se Deus for grande Pai Todo-Poderoso, e a gente fizer o dever de casa, num crescimento de PIB daqueles gigantescos. Né? Isso é o que a gente quer. Agora, a gente vai precisar, como setor elétrico e como país, internalizar cada vez mais essa dimensão climática, a dimensão do risco climático, da vulnerabilidade climática, que é o que tanto afeta a nossa matriz, que é um show de bola liderada pelas hidrelétricas. Então, a sociedade, eu acho que daqui para frente, vai precisar cada vez mais deixar claro qual é o risco que ela está disposta a correr. Então, se você quer planejar o sistema para risco zero, problema nenhum. Isso pode ter um custo mais elevado. Ou até não, se a alternativa para mitigar esse risco zero for uma fonte super competitiva, como uma renovável. Tá? Então, fica uma reflexão. Se as renováveis estão tão baratas como estão hoje, poxa, a gente instalar 1, 2, 3, 4 vezes o que a gente precisa, talvez seja até mais interessante como resiliência do que mover para fontes fósseis, se o preço das fontes fósseis não foi mais barato do que os preços das fontes renováveis para os mesmos serviços. Essa equação, eu tenho uma visão muito otimista, porque eu acho o Brasil um espetacular em termos de recursos, em termos de escala, pode liderar outros vetores energéticos, vem hidrogênio por aí, até mesmo mineração de criptomoeda, a gente tem espaço para fazer isso com energia limpa, e o desafio da gente, eu acho que é organizar a informação, botar o trem no trilho e fazer o dever de casa para a gente entregar a confiança de suprimento numa matriz de baixo carbono que a sociedade precisa e com a tarifa que a sociedade merece. Com certeza, com certeza. Agora, Luiz, última pergunta, agora internacional. O Brasil não é o único país que está enfrentando crise energética. Vimos essa semana na China apagões que já estão acontecendo por lá.
a Europa está enfrentando um aumento do preço do gás, né, do gás natural, que é utilizado lá não somente para a cozinha, mas também para aquecer os imóveis, né, durante a temporada fria que está começando agora lá na Europa. Enfim, temos um problema sério em geral em várias regiões do mundo por causa de uma crise energética que parece não poupar ninguém. São situações diferentes da do Brasil, tem algum tipo de ligação? Poderíamos ter as mesmas problemáticas que hoje a Europa ou a China estão enfrentando? E por que isso está acontecendo lá fora? Cada crise dessas tem um elemento muito particular, né, e um elemento assim, muito regional. Eu acho que o fio condutor que a gente tem em todas elas é a escassez hídrica. Tá? Acho que um recado muito importante é que a água, eu não vou dizer que a água acabou, tá? Mas assim, realmente esse tem sido um ano muito ruim em termos de disponibilidade hídrica. Vide não só o Brasil, mas vide o Chile, vide o que está acontecendo na Argentina, o que houve na Colômbia, o que houve no Oeste americano, o que houve na Espanha, o que está acontecendo na Ásia, no Mediterrâneo. Realmente existe um estresse hídrico. Tá? Esse estresse hídrico, aí vamos pegar o avião, vamos lá para a realidade europeia e a realidade chinesa. Ele foi conjugado com um choque de demanda muito grande que resultou da recuperação econômica agora pós-Covid. Todo mundo vacinado, todo mundo voltando, a demanda realmente deu uma bombadinha. E aí começam a ter umas diferenças importantes com o Brasil. Primeira coisa, lá fora, o gás natural ele é muito relevante junto com o carvão no atendimento da demanda energética. A China ela começou a fazer o fechamento de muitas de suas centrais a carvão, ficou sem o carvão, demanda subiu, não tinha hidrelétrica, porque não tinha água, as renováveis tiveram uns problemas de produção muito pontuais e a demanda de gás aumentou. Então, a turma foi para o gás. Na Europa, houve mais ou menos a mesma coisa. Demanda de gás aumentou também. Houve uma pressão muito grande pelo gás natural e houve uma oferta de gás natural que não acompanhou esse crescimento repentino de demanda. Muitos poços de petróleo que produzem gás também tinham sido fechados na época da Covid, porque a demanda caiu, estão sendo abertos agora e você não abre aquilo, produz de uma hora para outra. Tem uma rampinha. Claro. Então, o que aconteceu? No ambiente de mercado, os preços subiram, mas subiram muito. Tá? Os preços de gás natural na Europa, no mercado europeu, chegaram aí a 25, 27, 30 dólares um milhão de BTU. Para quem não sabe muito bem o que é dólar por milhão de BTU, pode não significar muito, como referência, a média do preço de gás europeu é 8 dólares um milhão de BTU. Nos Estados Unidos é 3. Tá? Então, essas questões trouxeram custos na energia. O gás natural indexa o preço da produção da eletricidade em muitos países e as tarifas estão subindo. Itália, França, Espanha, Inglaterra, e causando uma confusão muito grande. Na China, essa realidade é exatamente a mesma. Curiosamente, hoje, o governo chinês soltou uma ordem para dizer, olha, vamos comprar gás a qualquer preço para garantir nossas indústrias funcionando. Mas eles estão passando por um aperto tão grande pelo tamanho, né, e as dimensões da economia chinesa, que em muitas províncias já estão ocorrendo blackouts rotativos, apagões rotativos, né, forçar a indústria a parar de consumir durante algumas horas e alguns dias programados, racionamentos, e essa confusão eu acho que ela pode até mesmo aumentar, dado que a gente está na perspectiva de entrada do inverno europeu e do próprio inverno asiático. No inverno, a temperatura cai muito, a demanda por calefação aumenta muito, e a calefação em muitos desses países é fornecida por eletricidade, que vem do gás natural, ou por gás natural propriamente dito. Então, essa transição energética, né, entre o antes das renováveis e o depois das renováveis, a gente tem passado por um durante que tem sido bastante desafiador e mostrando para todo mundo que a gente precisa de muito planejamento para garantir que a gente vai conseguir migrar os setores energéticos globais de uma forma maciça para uma economia assim, de mais baixo carbono, sem muitos sustos. Não está fácil, não. Com certeza, não está fácil para ninguém. Ultimíssima questão agora que você estava falando dessa questão do aumento da demanda. Aqui no Brasil também a economia está indo melhor do que muita gente esperava, pelo menos em termos de PIB, né? Mas temos sinais interessantes e encorajadores. Você acha que com essa situação,
periclitante, vamos dizer assim, de custo mais alto de energia elétrica, riscos também que não podemos descartar, a indústria ou o setor produtivo vão sofrer de alguma forma e quais seriam as consequências que eles poderiam ter que enfrentar? Olha, a indústria do Brasil já vem sofrendo, né, com o aumento de custos de energia já há muitos anos, não é de agora, tá? Como eu disse, o Brasil ele tem a segunda tarifa mais cara no residencial, mas no industrial também está bastante carinho, né? Hoje, particularmente agora, 2021-20, até essa conta ficou um pouquinho mascarada, porque como o câmbio também ficou muito desvalorizado, né, com o real aí assim, o dólar a 5,5 reais, quando você pega o valor da nossa tarifa e dolariza, a gente em dólar até que não ficou tão caro assim. Mas não é correto pensar dessa forma. A gente tem que acreditar, né, que a gente vai ter o Brasil virando a Noruega e que a gente vai ter uma estabilidade aí no câmbio grande. Então, não está fácil pela ótica do custo da energia. E eu queria também até ressaltar que você não muda a indústria de energia de uma hora para outra e você não causa problemas de uma hora para outra. O que a gente está sofrendo hoje é o resultado de decisões que foram tomadas lá em 2006, 2007, 2008, 2009, lá atrás, tá certo? E se a gente quer mudar para frente, tem que começar a mudar desde agora. Como o Brasil já está fazendo desde 2016, 17, 18, a gente já vem fazendo mudanças, mas que vão se refletir em resultados mais à frente, porque os projetos de energia, de geração, de transmissão, eles são de mais longa maturação. Você não constrói uma hidrelétrica de uma hora para outra, uma solar, uma eólica, isso tem um período, né? Então, esse ambiente não é agradável, obviamente, e o empresário brasileiro não tem que perder tempo se preocupando com segurança energética, com comprar gerador, não. Esse é um dever que o Estado ele tem que entregar através de instituições que existem para isso, como foi a própria empresa de planejamento energético, a EPE, que eu presidi. Mas essas empresas precisam, por sua vez, de recursos, né, de boas condições de trabalho, boas informações, para entregar aquilo que o cidadão merece. Eu acho que a gente vai ter uma travessia agora um pouquinho mais complicada, mas eu sou super positivo no Brasil, até porque as decisões erradas do passado, da década passada, ali de 2006, 2007, 2008, 2009, são projetos cujos contratos vão começar a expirar agora ao longo do tempo, a gente vai substituindo, e eu acho que a gente tem todos os ingredientes para, passar desse susto, se a gente passar, a gente conseguir planejar bem o Brasil com essa resiliência climática mais na mesa e garantindo aí competitividade e baixo carbono, mas lembrando dos encargos e dos impostos, tá? A gente tem um dever de casa muito importante para atuar lá no Congresso e no Senado, que é a redução dos tributos e dos encargos na nossa conta de luz. Então a bola fica lá com Brasília. Vamos ver qual vai ser a resposta da classe política. Eu queria agradecer muitíssimo o Luiz Barroso, diretor-presidente da consultoria PSR, consultoria do setor energético lá do Rio de Janeiro, mas que já atua no mundo inteiro e também ex-presidente da empresa de planejamento energético brasileira. Muito obrigado, Luiz, por sua participação aqui no Papo Aberto. Eu que agradeço. Ótimo conversar com vocês. Prazer todo nosso e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui nas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Sigam a gente, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e também siga a gente em nosso site exame.com. Por hoje é só, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.